A Vivian, ela é mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em desenvolvimento socioambiental pela Universidade Federal do Pará, e realizou estágio de pós-doutorado em antropologia social na Universidade Civil. Professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, atualmente atua como professora voluntária junto ao programa de pós-graduação em extensão rural da Universidade Federal de Santa Maria. Em sua trajetória, trabalhou com questões de sustentabilidade, desenvolvimento rural e extensão rural. Professora Vivian, é um prazer tê-la aqui conosco. A palavra está com a senhora. Bom dia a todos e todas. Então, o tema que eu trabalho é concepções e metodologias de trabalho da extensão rural. Me sinto muito honrada de ter sido selecionada para fazer essa exposição. É um grande desafio fazê-la, tendo em vista que tenho só 15 minutos, né? Então, não tenho como realmente apresentar em profundidade toda a trajetória, né, da discussão acadêmica sobre extensão rural. Desta forma, então, eu pretendo trazer alguns elementos para situar vocês no debate sobre concepções e metodologias de trabalho da extensão rural e também para instigar algumas questões que eu acho que são relevantes de serem colocadas no contexto atual. Obrigada. Seguindo, Geraldo, pode seguir. Então, a primeira questão, eu vou dizer que existe um problema de conceituação da extensão rural, todos devem saber. Vou tentar explicar por que eu julgo que existe um problema de conceituação da extensão rural. Oi, Geraldo. Pode seguir, Geraldo, senão não vejo os 15 minutos. Em primeiro lugar, essa questão é relevante porque para os profissionais, né, os profissionais em geral ficam preocupados em aprimorar a sua prática. Então, eles estão preocupados em fazer, usar as metodologias, usar a concepção e as metodologias corretas, certas, verdadeiras, né, que permitem, então, uma prática mais, né, efetiva, né, e em geral, na extensão há uma internalização de que os comportamentos profissionais, eles devem ser normatizados, né? Existe uma referência de como deve ser a prática da extensão rural. E por isso, então, todos correm atrás da melhor compreensão do que seria o desejável. Seguimos, Geraldo. Da mesma forma, discutir concepção, o que nós entendemos por extensão rural, é muito importante para defender, né, as nossas organizações, as nossas instituições, nos embates e nas disputas de recursos públicos, né? Então, nós temos que mostrar a nossa importância para a sociedade e, para isso, nós temos que ter uma aproximação do que é a extensão rural e do que faz o extensionista. Seguimos, Geraldo. Vocês sabem que a questão, quando nós entramos, bom, nós reconhecemos a importância de nós termos definido uma base sobre o que entendemos por extensão rural. E, em termos gerais, uma definição corresponde à pergunta, o que é? Supõe delimitar, precisar e esclarecer o significado de uma palavra. Assim, o objeto de definição não pode ser confundido com outro objeto. Então, trabalhar a concepção da extensão rural é dizer o que é e no que ela é singular, que ela se distingue de outras práticas, né, e outros serviços. Nós, conforme Jorge, né, indicamos o texto do Caporal como uma leitura introdutória, e já pela leitura do texto do Caporal nós vemos o problema conceitual. E nós temos um texto bem recente de Celes e Otero, de 2019, que eles pesquisam os conceitos de extensão rural na América Latina, e só os conceitos institucionalizados, isso é, como que o INTA define o que é extensão rural, como que as organizações, as políticas públicas da Bolívia, do Chile, definem o que é extensão rural, e eles encontraram no mínimo 22 conceitos. A literatura internacional também, né, indica que existe uma diversidade de formas de conceituar a extensão rural. Então, nós realmente não temos um consenso absoluto, né, sobre a conceituação da extensão rural. Seguimos, Geraldo.
E para nós entendermos por que não é uma questão exclusiva da extensão rural, ela é um pouco agravada na extensão rural, mas o que eu vou tentar argumentar é que isso é uma questão que é sob certo aspecto natural, porque ela é uma prática social e, como uma prática social, ela tem que ser nomeada. E a nomeação é uma convenção cultural, né? Certo? E de forma que uma mesma prática, ela pode receber diferentes denominações em diferentes contextos. Seguimos. Geraldo. Aqui eu trouxe para os antigos, né? Porque eu lembrei quando estava discutindo isso, que sempre trabalhava nas aulas de extensão, temos muitos professores de extensão aqui. Isso aqui foi retirado do antigo livro de comunicação rural do Bordenave, e ele falava como as diferentes formas como as pessoas interpretam as imagens, né? Então, de forma que, vendo esse armário, as pessoas relacionam com a igreja, né? E vendo a enxada, as pessoas relacionam com o homem. Da mesma coisa, outra figura se refere à África, e se vocês olham bem no canto superior direito, você tem um sol que as pessoas percebem como roda de bicicleta, e de repente um balde que as pessoas percebem como gaiola de frangos. Então, realmente, as coisas, elas são denominadas como as pessoas, em função das experiências das pessoas, né? Então, conforme a experiência que a pessoa tiver com a extensão rural, é a conceituação e a expectativa que ela constrói em torno, né, dessa prática social. Seguimos, Geraldo. A extensão rural, ela é uma prática muito antiga, que eu busquei das situações extremas, né? Um livro da FAO antigo, que fala que as primeiras práticas de extensão rural, antes da extensão rural moderna, remetem a Mesopotâmia em 1800 antes de Cristo, né? E aqui, no outro lado, eu coloquei uma referência de um levantamento mundial, né, sobre a extensão rural ao redor do mundo, né? Então, a gente vê que diferentes continentes e diferentes países incorporaram práticas que vêm a ser equivalentes à extensão rural. Então, você vê que como ela é uma prática que tem há milênios, né, quase, e ela é uma prática que podemos considerar, e é uma prática também dispersa, né, em diferentes partes do globo. Então, é muito justo que tenhamos uma diversidade de denominações. Passamos, Geraldo, para o próximo. Passamos, Geraldo. Outro problema típico da extensão rural, que é um pouco triste, porque nos causa muita ansiedade, é que a extensão rural está sempre em transição. Essa é uma capa de uma publicação, né, da FAO, agora de 2020, né, que diz extensão rural em transição ao redor do mundo, né? Políticas e estratégias para a reforma. Então, quem é dos antigos também sabe que nós estamos discutindo as reformas da extensão há bastante tempo. Seguimos, Geraldo. Então, né, no caso brasileiro, né, nós temos também uma diversidade de práticas, né, no dia a dia e no cotidiano do extensionista. Se nós pegamos essa publicação da Asbraer de 2014, eles vão relacionar a extensão rural com políticas públicas, né? E vão dizer, então, que no Brasil a extensão rural trabalha com políticas sociais para mulheres, jovens e idosos, né? Trabalha com questões do eixo produtivo, seguro agrícola, inclusão produtiva, trabalha com questões de infraestrutura, trabalha com questões de saúde, com questões de educação, de energia e questões ambientais. Seguimos. Vinculados às políticas públicas. Seguimos, Geraldo. Esse levantamento é muito antigo. Uma vez a gente fez uma apresentação para a Emater de Minas Gerais, em 2006, e para isso a gente fez um levantamento do que estava publicado, notícias publicadas no site da Emater do Rio Grande do Sul. E a gente vê que, então, a diversidade aqui não coube toda a diversidade das práticas extensionistas. Então, a gente vê que ela também é muito permeável, além de estar vinculada a políticas públicas muito diversas, é bastante permeada a demandas locais, tornando o trabalho e as práticas extensionistas muito diversas. Então, vocês imaginam, cada
cada pessoa vai criar uma referência sobre o que faz a extensão rural a partir da sua experiência, da sua vivência, e pode ser numa situação dessas diversas, criando, então, diferentes interpretações sobre o que é. Seguimos, Geraldo. Para complicar ainda um pouco mais a coisa, para dizer que o problema da conceituação não é um problema simples, tem um estudo recente, que está nas referências bibliográficas, que compara a visão de agricultores, de profissionais e de cidadãos sobre o que seria uma propriedade ideal do ponto de vista da produção leiteira, né? Enquanto os agricultores estão preocupados com o sistema de produção como um todo, os técnicos muitas vezes estão preocupados com a produção, com os animais, e os consumidores com a questão da qualidade e da segurança do produto, higiene e tal e tal. Então, se eu digo, como que o agricultor justificaria essa experiência de extensão rural? Eu estou aprimorando, a extensão rural é um serviço que contribui para o aprimoramento do meu sistema de produção. Como que o extensionista diria? É um serviço que contribui para o aumento da produção e produtividade. Como que o cidadão? É um serviço que garante que os interesses do consumidor estão assegurados pelo controle de qualidade da produção. Ou seja, então, nós temos uma mesma prática, uma mesma presença do extensionista interpretada de forma segundo os atores que estão participando da interação. Seguimos, Geraldo. Né? Nessa perspectiva, a extensão rural não tem uma essência atemporal, universal a priori. Ela é produto de construções sociais na história das sociedades e, por isso, sua conceituação é sempre temporal, incompleta e distorcida. Então, eu abandono, né, basicamente, esse objetivo de definir um conceito essencial da extensão rural nessa apresentação. Seguimos, Geraldo. Então, e como é que nós chegamos, afinal de contas, então, extensão rural é tudo e não é nada, né? Daí a gente, para conseguir entender, afinal de contas, como que chegamos a uma concepção compartilhada, né? Uma base sobre o que entendemos por extensão rural, a gente tem que entender esses processos sociais de construção de uma definição, inclusive os elementos políticos que estão permeando esse processo. Seguindo, Geraldo. No caso brasileiro, é muito interessante, aqui eu faço mais uma propaganda, porque eu descobri isso um pouco ao final da carreira, né? Toda a diversidade de práticas sociais que nós tínhamos anteriormente à introdução da extensão rural, né, que se deu em 48, que depois abordarei. Né? Nós tínhamos tanto os trabalhos do Jardim Botânico, quanto dos institutos de pesquisa, quanto tínhamos uma tradição incrível de exposições e feiras, né? E todo um trabalho com publicações, como revistas, né? Senhor fazendeiro, senhor que vive no campo, né? Não quer conhecer mais, então assine a nossa revista. Seguimos, Geraldo. E o que acontece é que essas práticas todas, em geral, não foram denominadas como extensão rural. Nós temos, na realidade, nesse período pós-guerra, o início de uma discussão sobre o que seria, afinal de contas, a extensão rural e o que é e o que não é extensão rural. Para nós nos aproximarmos um pouco desse momento histórico crítico, vamos chamar assim, na definição de da extensão rural, nós podemos tomar como base, por exemplo, esse texto do Bastian Reydon, da Assistência Técnica à Agricultura Paulista, que mostra que, por exemplo, na agricultura paulista, nós tínhamos uma tradição bastante forte de fomento agrícola, e nesse período do pós-guerra, então, houve uma discussão se deveria reorientar o serviço para a extensão rural, né, ou continuaria fomento, né, e depois, então, optou-se por assistência técnica integral, como uma mistura de fomento com extensão rural. Então, você tem, esse texto é muito interessante para ver que muitas das nossas práticas, né, elas foram negadas. Não, isso não é extensão rural. Vamos ver, Geraldo, o próximo slide, o que é extensão rural. Para nós entendermos o que nós vamos considerar extensão rural no Brasil, temos que considerar os elementos históricos, né? Como se dão as nossas relações político-institucionais, as nossas parcerias, principalmente da cooperação
internacional bilateral com os Estados Unidos, e essa questão, por exemplo, em que medida nessa parceria, essa cooperação técnica nos trouxe as práticas codificadas dos Estados Unidos, né? E essas práticas é que passam a definir o que é e como deve ser, né, a nossa extensão rural. Então, por mais que nós tivéssemos uma diversidade de práticas orientadas à melhoria das condições de produção e de vida dos agricultores, elas não foram consideradas extensão rural. O que foi considerado extensão rural, né, é essa referência que foi importada, digamos, dos Estados Unidos. Aqui eu recomendo muitos textos da Mendonça para, então, se apropriar dessa questão. Seguimos, Geraldo. E é importante que, no caso dos Estados Unidos, desde os primórdios da extensão rural, há um esforço de codificação, de tentar definir uma referência, o que é a extensão rural e como ela deve ser feita, padronizar, digamos, as práticas extensionistas, e isso principalmente através dos manuais, né? E esses manuais também foram base das capacitações que foram feitas no Brasil. Eu estou chamando a atenção aqui, há dois elementos, que esse manual aqui que eu estou apresentando para vocês é de 1926, e ele já falava o que era uma demonstração e como uma demonstração se diferenciava de uma demonstração de método e uma demonstração de resultados. Seguimos, Geraldo? E vemos que, basicamente, essa tradição de utilizar a codificação das práticas extensionistas nos manuais, pelos manuais, ela se estendeu também e foi uma prática introduzida no Brasil. Então, nós temos aqui, ao longo do tempo, isso aqui foi um trabalho feito com o pessoal do doutorado do PPGR, que é a Cristiane e o Max, e nós vemos que, então, no Brasil, nós temos aqui, ao longo de todo o tempo, sendo publicados manuais, e nós vemos que grande parte do conteúdo desses manuais, né, ele se refere a codificações, a uma intencionalidade de codificação de práticas, da mesma forma que nós identificamos nos manuais norte-americanos. Seguimos, Geraldo? Um estudo feito com o pessoal também da universidade, com estudantes da universidade, buscamos a questão da codificação da extensão rural, como que ela aparece, né, nas imagens do Google. Hoje a gente sabe que com a internet cada vez mais se cria um imaginário sobre práticas sociais e isso acaba gerando as expectativas das pessoas. Então, a partir de uma palavra-chave, selecionou aleatoriamente 20 imagens e a gente se dispôs a examinar essas 20 imagens. E nós encontramos grande regularidade. Então, nós vimos que a extensão rural, ela sempre rural, né, no contexto rural, ela se dá numa interação, geralmente, com um profissional, que é identificado como profissional pelo bottom, pelo chapéu, outra coisa, e que vai à propriedade no modelo da visita técnica ou de demonstrações como dia de... Seguimos, Geraldo. Então, o que nós temos, né? O que nós vamos argumentar aqui é que, afinal de contas, embora nós tivéssemos uma diversidade de práticas que potencialmente podem ser, né, definidas ou equiparadas, equivalentes, né, ao campo conceitual da extensão rural, né, integrando o campo conceitual da extensão rural, nós vamos ter, por exemplo, um conjunto de expectativas criadas na sociedade, a partir da mídia, a partir de suas experiências, né? Nós vamos ter todo um conjunto codificado nas cartilhas, né? E nós vamos também ter um balizamento pela própria legislação. E a legislação, se a gente for examinar, né, ela basicamente reforça esse tipo de conceito que aparece na mídia, né, nas cartilhas, ela simplesmente consolida aquele corpus conceitual que a gente vem trazendo para vocês e que explicamos que historicamente, né, foi definido extensão rural em função, determinadas práticas foram definidas como extensão rural, mais em função das relações político-institucionais do que qualquer outra coisa. Seguimos então, Geraldo. Se nossas relações fossem com a França, talvez entenderíamos que extensão rural é outra coisa, né? Acontece que, como uma prática histórica, ela foi colocada em campo, né? E foram feitas contestações, nem todo mundo achou que é assim ou que deveria ser assim. Seguimos, Geraldo.
E aqui nós temos, então, as históricas contribuições de Freire, né, certo? Que, então, Freire, em algumas obras aqui, para mim não aparece muito bem. Freire, em algumas obras como Pedagogia do Oprimido, Extensão em Comunicação, que elas são, então, desse período inicial da contestação, né? Ele vai chamar a atenção, né, para alguns elementos que não estavam sendo priorizados na extensão rural, digamos, tradicional, que é a questão política. Da dominação política. Se nós queremos, de fato, mudar a sociedade, construir uma sociedade melhor, temos que enfrentar os problemas da opressão. E, então, temos que construir uma sociedade, né, sobre novas bases de relações de poder. Então, Freire diz, bom, se é isso que nós buscamos, uma sociedade melhor, então não é esse caminho que nós devemos seguir outro caminho. Pode seguir, Geraldo. Né? E essas ideias de Freire, elas tiveram uma certa permeabilidade na institucionalidade pública de extensão rural, principalmente na década de 80, no que nós chamamos que é o momento do repensar. Só que eu gostaria de chamar a atenção de que esse momento do repensar, ele tem uma distinção com relação ao tipo de problematização que Freire fazia. Freire fazia uma problematização principalmente da questão política, das relações sociais. E nós temos aqui, nesse momento do repensar da extensão rural, uma problematização da questão tecnológica. Então, nós vamos ver, assim, daí a crença que muitos deles arraigada que ciência, tecnologia, desenvolvimento e produtividade são necessariamente instrumentos de bem-estar social. Então, a insuficiente consideração da questão tecnológica tem sustentado alguns aspectos da ideologia extensionista. Então, nesse momento, o pessoal procura deixar claro os interesses econômicos que estão por detrás e as alianças políticas que estão por detrás da definição dos parâmetros e dos padrões e dos modelos tecnológicos. Então, basicamente, é uma tentativa de superação, né, dessa dominação que se dá através da tecnologia. Então, a problematização da questão tecnológica levou um esforço de construção de alternativas para maior autonomia do produtor e buscando em tecnologias apropriadas, tecnologias alternativas, o que facilitou a busca e a aproximação à agroecologia, né? Gerando depois, então, uma nova normatividade. Seguimos, Geraldo. Estou quase no fim, gente, não se apavore, tá? Isso aqui é só para ilustrar, então, toda a revolução feita, né, durante a revolução, pelo menos paradigmática, né? Não digo que nas práticas e nas concepções, né? Feitas durante a década de 80. Seguimos, Geraldo. Não. Aí, obrigada. E a partir dessa questão, dessa orientação de que nós temos que buscar a autonomia do produtor e temos que ter práticas mais democráticas, que são princípios que passaram a balizar, né, a procura por um novo caminho, uma nova concepção de extensão rural, foi se juntando elementos e agregando elementos nessa caminhada, que iniciou na década de 80 e foi se construindo e veio a culminar nos anos 2000. Então, nós temos, por exemplo, democracia, participação, né? Nós temos contribuições com relação às metodologias para o desenvolvimento local, né? Com relação também, com relação às metodologias para o diagnóstico rural participativo, que são práticas que todos vocês conhecem, né? E que nós aqui estamos colocando para vocês, que elas fazem parte de uma construção histórica de um modelo alternativo, né? Que não é hegemônico e que foi sendo construído a partir da agregação de elementos, da mesma forma que nós temos essa grande parte aqui de metodologias que foi desenhada do ponto de vista institucional, nós temos também aqui um conjunto de esforços também que foram feitos fora da institucionalidade vigente pelas ONGs, todos culminando, então, nessa definição de concepções alternativas, certo? Seguimos, Geraldo.
Tá? Então, agora chegamos nessa nossa história, né, com uma herança, né, e ao mesmo tempo com algumas possibilidades alternativas apresentadas. Vamos lá, Geraldo? Alô? Aqui eu busco, bom, depois disso, o que aconteceu? Eu busquei 2 apresentações, né, até me dei conta, 2 apresentações feitas no âmbito da FASER, uma em 2015 e outra em 2017, em que discutíamos o futuro. Nós vemos que, por exemplo, isso é bastante discutido, aquele projeto alternativo de concepção alternativa da extensão rural, ele teve que ser viabilizado por chamadas públicas que foram muito diversas e focalizadas em torno das temáticas, né? Isso aqui, eu argumentei em 2015 que isso aqui contribuía para que a gente definisse, né, concepções de ATER por temática. Então, nós temos hoje referências. Se eu vou trabalhar a questão de gênero, eu não uso um modelo genérico, uma concepção genérica. Eu tenho toda uma discussão de concepções e metodologias de ATER para trabalho com questão de gênero. Se eu vou trabalhar com a questão étnico-cultural, eu tenho referências específicas para trabalhar ATER com a questão étnico-cultural. Se eu vou trabalhar a questão da mudança climática, tenho referências específicas sobre isso. Então, nós estávamos vivendo nessa época, depois dos anos de 2010, por aí, um processo de especialização temática, né, na questão das concepções e das metodologias de ATER. Só que esse movimento, entendo eu, que ele foi um pouco secundarizado, tendo em vista a retomada de uma perspectiva de modernização, que a gente já começa a ver bastante marcante, já era anunciada na apresentação de 2017. Ou seja, isso aqui era a apresentação, eram slides da apresentação de 2015, esse aqui é slides da apresentação de 2017. Seguimos, Geraldo? Vamos ver o que nós temos agora. Agora, nós temos, a minha argumentação é que nós temos um aprofundamento da proposta modernizadora, né? E o que significa? Ela vem com um novo paradigma tecnológico para a agricultura, que é a agricultura 4.0, como nós tínhamos as inovações da Revolução Verde, que eram com base, né, nas sementes melhoradas, e no modelo da agricultura industrial. Agora nós temos o modelo da agricultura digital, agricultura inteligente, né, que chamam, né, basicamente, então, nós temos uma revolução nesse âmbito, né, e também uma proposta que é compatível de ATER, né, ATER, isso aqui é a fala, né, do Ministério na apresentação do programa ATER Digital, ainda nesse mês de outubro, creio que foi, e temos, por exemplo, então, esse manual agora que procura introduzir a ATER Digital. O que eu quero colocar a partir disso aqui? Que a ATER Digital e a ATER Extensão 4.0, ela não vem sozinha, ela vem no bojo, né, de uma proposta modernizadora, né, que tem a previsão de uma modernização tecnológica na agricultura e que tem o seu correspondente no âmbito metodológico da extensão rural. Seguimos. Se nós considerarmos o documento Pacto para Fortalecimento da ATER Pública Brasileira, nós observamos que nesse pacto ele menciona a agricultura 4.0 e menciona, né, a ATER digital, né? E, então, é de uma forma que não estabelece uma contraposição a essa proposta, mas a postura parece ser de consonância e de adesão a essa proposta. Então, configurando uma coalizão parlamentar em torno do referendo desta proposta, que é uma proposta que também encontra amparo em muitas organizações de cooperação internacional. Alguns autores que vêm trabalhando a questão da extensão rural e discutindo a extensão rural vêm de uma forma bastante crítica
esse movimento todo. Eles vêm, procuram chamar a atenção a forma como essa proposta vem sendo apresentada, como se fosse a única alternativa da sociedade para que a sociedade sobrevivesse no mundo globalizado e competitivo. A única alternativa para a sustentabilidade da agricultura, né? Então, a gente nega todas a existência das alternativas, não apresenta os pontos críticos desta proposta, né, oculta todos eles e recupera os discursos evolucionistas, né, que dizem que é uma nova era, né? Então é aquela coisa, a sociedade passa da idade da pedra, né, à sociedade digital e todo mundo vai passar por isso. Então, é todo um discurso que ele é construído, que aponta assim, a digitalização é um caminho sem volta. E todos esses discursos, eles muitas vezes ocultam mais do que revelam, né? Esse texto, segundo texto que eu aponto, é um texto que eu gostei muito, que ele diz, bom, as tecnologias digitais estão aí, é uma coisa que nós temos que entender o que elas são e como que elas funcionam e tentar nos apropriar delas, né, criticamente, e não do ponto de vista considerando de que elas são uma tendência inexorável sobre a qual nós não temos nenhum poder, nenhuma ingerência. Seguimos. Então, ontem ainda não, volta, última, volta. Ontem ainda se discutia na preparação dessa reunião, né, que o que é mais satisfatório para o extensionista é saber que ele contribuiu para a melhoria das condições de vida dos agricultores. E nós sabemos que, e principalmente, contribui para uma maior equidade social. E nós sabemos que muitos agricultores, os problemas deles não são técnico-produtivos. O problema é que até a digital vem focando o trabalho extensionista na questão da introdução de novas tecnologias, né? Ela não vem perguntando para o agricultor o que ele precisa, se o problema é estrada, se o problema é água, se o problema é o intermediário, ela vem já focando na questão do gerenciamento da unidade e ela nega toda e qualquer, tende a negar toda e qualquer lógica e racionalidade distintiva do agricultor que não seja a racionalidade econômica financeira. Então, nós temos que essa proposta se configurada, é uma proposta nova, que seus marcos discursivos estão se definindo, mas ela não é exclusiva do Brasil, ela está sendo apresentada internacionalmente na África e Ásia. Então, a grande questão nossa é entender melhor essa proposta e reagir criticamente com ela, buscando, basicamente, priorizar, né, o nosso poder de avaliação crítica sobre as circunstâncias nas quais nós trabalhamos e o que é significativo naquela realidade. O nosso sistema de ATER, como vai trabalhar, é um sistema relativamente descentralizado, então temos umas certas possibilidades de autonomia que podem ser importantes nesse momento para que continuemos fazendo trabalhos significativos em favor de um desenvolvimento social mais equitativo. Então, seria essa a minha contribuição. Agradeço a vocês e peço desculpas por talvez ter ultrapassado o tempo. Espero que compreendam, porque realmente a minha agenda era muito ampla. Agradeço, obrigada. Bom, o Idel, ele tem experiência vasta nessa questão de TI, já há 25 anos, e há cerca de 11 anos ele está na Emater do Rio Grande do Norte, já desenvolveu vários softwares para o próprio governo do Rio Grande do Norte. Ele já é integrante atualmente da Escola de TI para a Gestão Pública e docente de ensino superior na Universidade de Potiguar, também atua como consultor no mercado de TI para empresas e órgãos públicos. Como eu já falei, é autor de vários sistemas públicos e privados, onde se destaca a plataforma Séries para a Emater Rio Grande do Norte. Já é um sistema, inclusive, premiado pela
pela FAO, né, das Nações Unidas. Também trabalhou o sistema de consignado do governo do Rio Grande do Norte, a central de agendamento do Rio Grande do Norte, enfim. É uma pessoa que tem bastante experiência com essa questão de TI e veio aqui para fazer e para dar uma mensagem para nós sobre essa extensão rural do futuro, como ela se relaciona com essa questão da digitalização, da informatização. Idel, você está com a palavra. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos, né? Todos e todas que nos acompanham. Eu vou ser bem breve. Vocês viram aí que eu só tenho 5 slides, né? Na verdade são 4, o Geraldo incluiu mais um aí. Mas eu espero, já botei o cronômetro aqui para não passar dos 15 minutos, tá, Geraldo? Muito bem. É um tema realmente muito vasto e eu sou uma pessoa muito prática. Então, a minha vivência é o que eu quero transparecer aqui para vocês hoje, no sentido de que eu possa contribuir com as discussões. Eu sou analista de sistemas da Emater há 11 anos, desde 2009, e não consegui ficar dividindo o trabalho só na Emater, então, por uma deficiência nos governos, eu acabei assumindo outras funções, e outras funções ligadas ao cidadão, né? São serviços que nós ofertamos ao cidadão, juntamente com serviços que nós ofertamos ao próprio governo. E a ideia é a gente falar um pouquinho dessas tecnologias de informação e comunicação que nós temos hoje aí. Eu sou agricultor também, tá, pessoal? Então, além de ter me apaixonado pela extensão rural, pela Emater, eu sou produtor de caju aqui na região do Bom Jesus, 60 quilômetros de Natal. E trouxe para vocês que tem saudade de Via Natal, o Morro do Careca ali atrás, ó, na Praia de Ponta Negra, para quem tiver com vontade aí, pós-pandemia, pode vir que estamos abertos aí para receber todos aí nesse cartão postal maravilhoso. Vamos lá, Geraldo? Geraldo? Isso, ótimo, show. A pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: a Emater e a TI, elas combinam? Isso é um ponto importante, porque eu conceituo o extensionista rural como uma pessoa fantástica e fundamental para gerenciar todo esse capital social que nós temos no campo. Eu digo muito em sala de aula, quando eu estou lá nos cursos de engenharia, de sistemas, ciência da computação, eu digo que aprendi tanto na extensão que hoje eu ensino a eles que nós não devemos programar só ferramentas para o computador, para alguma coisa, e sim para as pessoas que são feitas de coração que vão utilizar aquela ferramenta, porque eu aprendi isso na extensão rural. O extensionista rural é praticamente a única profissão que consegue entrar na casa de um agricultor de manhã e meia hora depois está tomando café com ele, lá na cozinha. E já analisando uma série de dimensões, interligando tudo. Isso é fantástico. Praticamente nenhuma profissão permite que a gente faça isso hoje. Mas o extensionista rural é capaz de fazer isso ainda. Então, a TI, ela entra basicamente como uma caixa de ferramentas, um canivete suíço, para auxiliar o extensionista a fazer isso. Então, as ferramentas operacionais que nós utilizamos hoje é para dar um pouco mais de produtividade, como, por exemplo, todo mundo está usando aqui o Zoom, teria um Word para fazer um documento, um Excel para fazer uma planilha de cálculo, que antes você ia lá para aquele papel. Então, são ferramentas operacionais que estão disponíveis para a gente e que ajudam muito o dia a dia. A ideia é exatamente essa: fazer mais com menos. Como é que eu faço mais com menos? Eu tenho menos pessoas, eu tenho menos recursos, eu tenho menos tudo. Hoje nós estamos bombardeados com uma série de itens faltantes dentro das nossas estruturas. A Emater do Rio Grande do Norte, para vocês terem ideia, quando eu entrei tínhamos 800 servidores, hoje nós temos 220. É difícil manter uma qualidade, manter uma extensão pura dessa maneira. E as ferramentas, elas vêm tentando diminuir essa lacuna gerada pela falta dessas pessoas que são tão importantes. Um outro importante também, ponto que a gente não pode deixar de colocar, é a questão do acesso.
a TI acaba dando mais acesso àqueles que estavam mais isolados. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala a questão de aprendizado, compartilhamento de experiências. Isso é importantíssimo. Veja só, hoje nós estamos compartilhando experiências aqui, onde antes era necessário estar todo mundo pegando um avião e ir para determinado ponto e podermos fazer esse compartilhamento. Hoje, daqui a 15 minutos, eu posso estar em uma outra reunião, com outro lugar, aprendendo coisas novas também, diferentes, com um custo baixíssimo. Esse acesso é importante. Esse acesso a esse monte de bibliotecas que existem online, que a gente consegue fazer, né? Então, isso é muito importante e fortalece muito a ATE. A comunicação também é um ponto que ajuda nessa combinação. Nós temos hoje, como grandes problemas nas empresas, independente do seu ramo, é uma falha na comunicação, uma falha grande. Então, basicamente, essas ferramentas de TI vão nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. E isso vai diminuir também essa questão de retrabalho. E as soluções customizadas. As pessoas não têm noção, mas a solução ela não nasce pronta. A solução, ela não é feita como uma caixinha, um produto de caixinha que você vai no supermercado, vai lá e pega aquele programa e vai lá para dentro da sua empresa de extensão rural ou seu instituto e coloca para rodar lá e ele vai funcionar amanhã. A solução, ela tem que ter a cara de quem está utilizando. Ela tem que dar essa vantagem competitiva a quem está utilizando para que ele possa responder rapidamente às mudanças. Vivian foi muito feliz, nós temos mudanças que estão acontecendo que não podem ser empurradas goela abaixo, né? Elas precisam ter o sentimento nisso, e o sentimento é a nossa participação. Ela tem que ser moldada para a nossa estrutura, para a nossa realidade. E, por fim, é importante lembrar que nessa combinação nós vamos ganhar muito na tomada de decisões. A tomada de decisões, pessoal, não é só a curto prazo, ela tem que ser feita também de maneira estratégica. E a maneira estratégica é pensar a longo prazo, é pensar em como investir melhor, em que momento que eu devo colocar os meus esforços, seja em pessoal, seja em estrutura, ou seja, eu tenho que ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela é permitida, muitas vezes, não todas as vezes, com auxílio de análise de informações. Pode passar, Geraldo. Por favor. Então, são muitas barreiras que nós precisamos vencer. É muito lindo falar que agora é a digitalização, né? Agora vai tudo ser informatizado, agora tudo vai funcionar. É bonito demais, mas na prática é bem diferente, né? Primeiro, nós temos um problema grave, que é a descontinuidade de políticas e pessoas. Nós não temos uma pessoa lá para sempre para fazer o projeto acontecer do início ao fim. Quando nós temos essa influência política dentro das estruturas públicas, por exemplo, em que os diretores saem e levam com eles todo um legado e querem colocar um novo quando chegam, né, os novos, isso é altamente destrutivo para a nossa extensão rural. E aí você fica vendo aqueles velhos extensionistas dizendo: eu já vi essa história, isso não vai dar em nada, isso não vai acontecer. Isso aí é história para inglês ver, fotos bonitas para sair em reportagens que não vão durar 3 meses e depois volta tudo ao zero. Quantas e quantas vezes nós observamos esse filme no dia a dia? Então, isso é um problema grave que a gente precisa enfrentar. Condições de trabalho. As pessoas não têm condições de trabalho como todos acham. Quem está no escritório, lá no topo, tem internet de qualidade, tem computador bom, tem um menininho da informática que, quando ele liga, vai tirar suas dúvidas. Mas, para quem está lá no campo, a história é totalmente diferente. A minha propriedade fica a 60 quilômetros aqui de Natal e não tem internet lá. Para você pegar a internet, tem que subir no pé de embuzeiro e ficar com o celular em cima, assim, pedindo a Deus que o sinal chegue lá, porque as antenas não têm capacidade para transmitir o sinal para lá. E está a 8 quilômetros de uma cidade, viu? E a cidade é a 60 quilômetros de uma capital. Então, isso não vai ser uma tarefa fácil, vai exigir um esforço de muita gente. E quando esses esforços eles acontecem um pouco de cima para baixo, vocês sabem, a possibilidade de ter um desperdício de dinheiro é enorme.
porque viramos experimentos, viramos verdadeiras cobaias. Então, eu acredito que essas condições de trabalho, elas vão realmente, aos poucos, avançando, melhorando, mas vai demorar um pouco. Ela não vai chegar tão rápido assim. Um outro ponto importante de lembrar é a resistência das pessoas. Quase todo mundo tem resistência ao novo. Né? As pessoas ficam hoje, não, eu faço isso aqui e não vou fazer mais do que isso, não. Ah, isso aí não vai dar certo, não. Estou perto de me aposentar. Quantas e quantas frases negativas nós escutamos no dia a dia? E isso inibe, basicamente, o pensamento inovador de cada um. Não sei se vocês lembram do que eu falei ainda há pouco, de que a gente precisa participar da construção das soluções. As soluções, elas não são feitas dentro do escritório. Ela precisa ser feita a 4 mãos, com todo mundo participando, né, para ela ter a cara da extensão. E para poder ter a cara da extensão, eu preciso que o extensionista ele seja inovador, que ele tenha participação. E isso não é algo fácil de fazer, principalmente quando nós temos um RH dentro das instituições que nada mais é do que um cartório digital. Deixou de gerenciar a força de trabalho. Os RHs estão tão sufocados que eles cuidam só de fazer documentos e esquecem do mais importante. O mais precioso que nós temos na extensão rural, em qualquer lugar, são as pessoas, são os diamantes que fazem as coisas acontecerem e os negócios ganharem as caras de qualidade, de excelência. Tá? Não são computadores, não são ferramentas que fazem isso, não. Então, a gente precisa constantemente que tenha uma renovação na força de trabalho, isso não tem acontecido, né? E a gente precisa entender que a gente precisa fazer menos assistência e mais extensão, né? Porque hoje nós temos o contrário, nós temos mais assistência e menos extensão. Eu costumo falar que nós viramos tarefeiros, tá? E ontem eu expressei isso também. As pessoas querem fazer as tarefas, que são as assistências, e querem ganhar por isso e esquecem a extensão, que muitas vezes não está sendo remunerada por isso. E a gente precisa reverter esse quadro. E a TI pode ajudar fazendo mapeamentos disso, mas ela não vai fazer o trabalho do extensionista. O extensionista que vai ter que fazer isso aí. Quando a gente fala, eu vou ter uma central de atendimento online, que eu vou poder fazer assistência técnica externa, isso pode até acontecer. Só que, neste momento, existem vários fatores que impedem que a extensão aconteça. Por quê? Porque, por exemplo, dentro de uma estrutura dessa que eu estou com vocês aqui, eu estou conversando com vocês estão do outro lado, eu não estou sentindo o sentimento de vocês. Eu não estou olhando para o olho de Geraldo para ver se tem brilho lá. Eu não estou vendo as expressões. Eu estou simplesmente trabalhando em uma determinada mídia. E isso é muito ruim para a extensão. Isso é muito negativo. Isso vai demorar para que a gente consiga passar essa barreira. Nós temos uma cultura organizacional também muito difícil, né? Observem, dentro das estruturas de vocês, quantos cargos de TI nós temos. Eu sei que é atividade meio, TI é atividade meio, não é atividade fim. Mas mesmo assim, vocês já entenderam que em qualquer lugar que vocês possam andar dentro do nosso país, vocês vão ver empresas que mudaram completamente o seu negócio baseado na TI. Né? Então, você consegue se comunicar facilmente. Eu estou aqui, passo uma mensagem para alguém, um robô lá no meu WhatsApp vai ver o que é que eu quero. Se é uma compra, já me direciona para um site de compra. Se é uma reclamação, já me direciona para o lugar correto. Quer dizer, você tem uma evolução muito grande. Mas as nossas culturas organizacionais ainda são muito rígidas. Elas precisam alterar muito para poder receber esse futuro. E aí, dentro dessa estrutura, nós temos o que a gente chama de interoperabilidade. Nós precisamos comunicar um conjunto de ferramentas que trabalham hoje isoladamente. Então, a gente precisa também trabalhar essas ferramentas para que elas possam nos dar o que a gente quer, que é a integração, que é a confiabilidade, que é uma qualidade de uma informação. E eu já falei aí da ausência da mão de obra especializada. Né? Isso também é uma barreira muito grande a se vencer. Esse jumentinho que está aí, pessoal, é lá do meu tio-avô, ele já faleceu há 5 anos, esse jumento, meu tio-avô ainda é vivo, chama-se Sereno, tá? Sereno saía lá de baixo, de um baixio que a gente tem lá embaixo, com esse monte de chique-chique nas costas queimadas aí, e abria a porteira sozinho e levava até a cocheira e ficava lá esperando alguém descarregar ele. Ou seja, ele é um exemplo forte de alguém que consegue superar as barreiras, tá? Fiz questão de trazer essa foto aí para vocês. Vamos para a próxima, Geraldo, por favor. Isso é lá no sertão de Santana do Matos, tá? No sertão do Rio Grande do Norte.
E o futuro, pessoal? O que é o futuro? Né? O que nos reserva o futuro? Eu acho que a TI vai nos ajudar a construir pontes, em vez de muros. Tá? Então, o futuro da gente é esse. É ter ferramentas que realmente vão nos ajudar. Mas para essas ferramentas, que vão ser consideradas complementares, nos ajudarem, a gente precisa se integrar, precisa ter um propósito, precisa estar lá com aquele sentimento de pertenço para fazer com que a ferramenta realmente ela atinja o seu objetivo. Tá? Esqueci do cronômetro aqui, 10 segundos, né, Geraldo? Chego já, peraí. Então, eu tenho aí essas ferramentas complementares que vão nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Ótimo. Só que elas não vão fazer esse trabalho sozinho. Elas vão ter esses pontos que elas vão nos ajudar, mas a gente precisa aprender a compartilhar as informações. É compartilhando as informações de uma maneira precisa que a gente vai aprender em rede. E a tecnologia tem essa capacidade de nos ajudar a pensar em rede. E pensando em rede, nós vamos aprender a tomar decisões compartilhadas. Decisões compartilhadas essas vão evitar ao máximo essas soluções milagrosas que as pessoas querem empurrar de cabeça abaixo e que a gente tanto sofre. Nossa, esse cara não sabe o que está falando. Né? Eu tenho certeza que ele não compartilhou isso com todo mundo antes. Mas é claro que é fato de que brevemente a pandemia nos mostrou isso. Nós teremos um ambiente virtual de atendimento, com certeza. Hoje, se eu fosse gestor de uma instituição, por exemplo, como a Emater, do Rio Grande do Norte, eu criaria uma central só com técnicos específicos de áreas multidisciplinar e faria aquela central fazer atendimentos básicos de assistência técnica e colocaria o resto para fazer extensão. O resto para ir lá, para chegar e estar coração a coração junto com o agricultor, né? Ensinando a eles o que Paulo Freire sempre falou. Tá? A minha região é a região de Paulo Freire, tá, pessoal? Lá de Angicos, onde ele fez a experiência na década de 50. Então, assim, é preciso lembrar disso aí. E um outro ponto importante, pessoal, eu já construí muitas ferramentas, tá? O Ceres, que é aí a carinha dele é inicial, é um software que já vem desde 2009 sendo trabalhado. É um software que tem muita coisa e não tem quase nada, porque a nossa maior dificuldade é fazer com que as pessoas se integrem a ele e contribuam, que pensem, que coloquem realmente o que está dentro da cabecinha, todo o conhecimento tácito, em algo explícito, né? E os sistemas nos ajudam a fazer isso. Hoje nós precisamos fazer, por exemplo, um grande mapeamento de processos das empresas e muitas vezes as pessoas escondem o jogo com medo de perder a sua importância e esquecem que isso é um compartilhamento, né? A gente não pode estar preso a detalhes. E nós contamos hoje com a parceria. A universidade hoje me dá vários alunos, eu sou professor desses cursos de tecnologia lá, e a gente criou projetos guarda-chuvas na época, e os TCCs foram os módulos do sistema. Então, o governo praticamente não gastou quase nada, a não ser a nossa mão de obra normal, para construir esses softwares. Tá? E, por fim, eu quero finalizar, já passei do tempo, né? Não existe caminho para substituir o papel de extensionista, pessoal. Fiquem certos disto. Né? Agora, se nós, extensionistas, aí eu me ponho como eu sou, né? Eu me considero, tá, pessoal? Apesar de eu ser da área de TI, se nós, extensionistas, não ocuparmos o nosso papel nesse processo todo, nós vamos ficar de lado. E ninguém vai querer ficar de lado, ninguém vai querer ver fechar a Emater como já aconteceu no passado. Tá bom? Muito obrigado, espero ter contribuído. Agradeço demais ao professor Jorge, Geraldo e a todos que nos convidaram para compartilhar esses 15 minutos de fama aí com vocês. Um grande abraço. Parabéns, Idel, pela bela apresentação também, complementando aí o segmento dos 3 participantes. O nosso chat tem diversas indagações que depois nós vamos passar para vocês. Vamos continuar agora com o nosso terceiro palestrante, que é o Ribamar Furtado. O Ribamar é engenheiro agrônomo, né, pela Universidade Federal do Ceará, especialista em extensão rural pela Universidade Complutense de Madrid. Tem mestrado em extensão agrícola na Agricultural Extension and Rural Development Center. A pronúncia está boa. Está boa ainda.
Na Faculdade de Educação da Universidade de Reading, eu tive o prazer de encontrar o Ribamar por alguns anos também, quando fazia o doutorado. Tem o seu doutorado em Política de Pesquisa e Extensão Rural na London School of Economics and Political Science, né, a LSE, na Universidade de Londres. O pós-doutorado em Paris, né, na Sorbonne, professor visitante da London School por um determinado tempo e também pesquisador convidado do Centro de Cooperação Internacional e Pesquisa Agronômica, né, o CIRA francês, em Montpellier. Hoje, ele está vinculado ao programa de pós-graduação de educação na Universidade Federal do Ceará e também como colaborador e professor visitante do programa de pós-graduação de Sociologia da Universidade Estadual do Ceará. Ribamar, a bola está contigo. Entre 15 e 25 minutos, como os outros tiveram também. Vamos em frente. Pode colocar a primeira lâmina, por favor. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, tá certo? E, ao mesmo tempo, parabenizar os colegas da Academia Pernambucana de Ciências Agronômicas pelo passo contundente para a gente fortalecer aquilo que a gente tem no sangue, que é a extensão rural. Antes, eu gostaria de ressaltar duas coisas. A primeira, ao coordenador, o colega Geraldo, que quando estiver faltando 5 minutos, você me avise. Agora, já foi aberto um precedente, né, com relação aos 15 minutos. Então, você vai ter que ter paciência comigo. Eu não vou passar de 2 dias, não. Vou ficar aí pelos 15 a 20 minutos. E outro ponto é que eu estou, pelo espaço de fala, né, e pela uma aculturação, a gente tem que chamar de chat, né, já é uma colonização que os anglo-saxões fazem com a gente, né? Eu estou vendo aí uma série de colegas, e aí eu não comecei ainda, viu, Geraldo? E aí eu me reportei, quando eu me formei, fui para cá, Minas Gerais, depois de passar 2 anos como extensionista, como estagiário na Imates, né, na Imates Ceará, onde eu aprendi a fazer extensão. Naquela época, eu fui treinado ou adestrado para lutar contra a penetração do comunismo, né? E hoje eu sou taxado como comunista. Você vê como as coisas são progressivas, né? Vamos lá. Bem, pessoal, eu fiquei responsável para fazer uma discussão sobre as diferentes formas de institucionalização. Pode passar para a lâmina seguinte, Geraldo, por favor. Então, eu organizei a minha participação, pode voltar a lâmina, em questões geradoras. Eu vou inicialmente fazer um contexto da fala, vou discutir o que é que eu entendo por institucionalização, discutir com a gente qual é o nosso público, né? Se é agricultura familiar ou agronegócio, estabelecer uma diferença entre uma coisa, a extensão rural e a assistência técnica, se nós vamos fazer as duas coisas, ou uma delas, indagar se a nossa formação é condizente para atuar nesse contexto atual e, por fim, levantar a situação, problema, qual é o futuro da extensão. Tá ok? A próxima lâmina, por favor. Bem, nossa geração, a minha geração, e vários colegas que estão aí, nós passamos por transformações rápidas e profundas. Mas o contexto que nós estamos vivendo é isso aí. É um neoliberalismo, com a mundialização da economia, que é a financiarização, e essa reestrutura produtiva em que a gente tem que atentar para a mecanização, automação, robotização, a flexibilização do trabalho, a engenharia genética, a biotecnologia, a computação e a informação, e a informática. E nós estamos vivendo agora uma referência, que nós não estamos vivendo, teoricamente, esse governo aí não tem referência nenhuma, mas tem um sinal do neodesenvolvimentismo e um liberalismo que, ora,
satisfaz a quem diz que é liberal e não ao povo. Vamos para frente. Esse é o contexto que nós estamos vivendo, é o contexto da nossa extensão rural. A seguinte lâmina, por favor. Bem, o que é que eu entendo por institucionalização? Eu não vou entrar na discussão da personalidade jurídica, se vai ser fundação, se vai ser instituto, se vai ser... Isso tudo nós estamos sabendo, porque o mais importante é quem ordena a despesa, e todos nós sabemos. Uma boa parte das EMATES estão sujeitas à Secretaria de Agricultura, e a Secretaria de Agricultura é que ordena a despesa. Eu vou considerar a institucionalização, esse aqui, o ato, a ação de institucionalizar, de se tornar uma instituição, para atribuir caráter institucional. Agora, o que eu destaco é o seguinte, é que essa instituição ou essa organização ela vai atender às necessidades sociais e coletivas de uma sociedade. Essa que é o meu questionamento. Quer dizer, você vai institucionalizar a EMATES para atender às necessidades sociais, para atender os interesses da sociedade, ou você vai institucionalizar uma EMATES para entender o poder vigente, a relação de quem oprime para o que é oprimido. Isso aí tem que ficar claro na questão da institucionalização. E, por cima disso, nós estamos presenciando já uma PEC, que ontem eu fui informado pelo colega Jorge, de que um colega nosso tenta descaracterizar a extensão rural como uma assistência técnica, certo? Isso no sentido de fortalecer a relação de poder. Para frente, por favor. Eu vou descontar esse tempo que tu está demorando. Então, vamos lá. Qual é o nosso público? É o primeiro passo que nós temos que decidir, tá certo? Nessa questão da institucionalização e no futuro. Qual é o nosso público? Para frente. Nós vamos trabalhar com agricultura familiar camponesa, ou nós vamos trabalhar com agronegócio? Isso tem que ficar claro para nós quando a gente pensar na institucionalização e como nós pensarmos no futuro da extensão, considerando esse contexto que nós estamos vivendo. Para frente. Se nós vamos trabalhar com agricultura familiar camponesa, nós vamos considerar esse público, os assentados da reforma agrária, que essa palavra até nós já esquecemos, né? Não se fala mais na reforma agrária. Os pescadores artesanais, está afastando algum móvel aí, algum armário, alguma coisa. Os quilombolas, os indígenas, seringueiros, ribeirinhos, extrativistas, atingidos por barragens, trabalhadores sem terra. Então, dependendo da nossa definição, o nosso público, se for agricultura familiar, é esse público aí, que é o público que está à margem da tecnologia, à margem dos recursos, tá certo? À margem das propriedades, das unidades de produção. Para frente, por favor. E aí, nós vamos também decidir, a partir da nossa, que eu não vou ensinar para a nossa vigária, todo mundo que está aí sabe qual é a diferença, mas aí eu destaco o seguinte, nós vamos fazer as duas coisas ou vamos fazer uma delas? Se nós vamos trabalhar com a agricultura familiar, nós temos uma decisão, não uma direção, a nossa decisão, tá certo? Se é com outra agricultura, vai em outra direção. Mas eu quero destacar, isso que vocês estão vendo entre parênteses, é se nós vamos ser um extensionista educador, nós vamos ser um educador do campo, nós vamos promover mudanças estruturais, ou pelo menos colaborar, né? Ou nós vamos ser instrutores, vamos ser adestradores, instrutores, vamos ver o agricultor como um objeto. Essas coisas, teoricamente, elas têm que ser discutidas a partir das decisões anteriores que eu ressaltei. Tá certo? Para frente. Aí eu chego à indagação pela nossa experiência, não só, eu não digo nem só, eu vou direto ao assunto, pela nossa idade, pelo tempo que nós trabalhamos, né? Como os colegas que estão aí. Tá? Hoje, eu presencio, a partir das pesquisas que eu tenho participado e dos trabalhos de assistência técnica e de consultoria, principalmente quando eu estava no IICA, né?
nessa realidade que eu estou colocando, a maioria, eu não vou generalizar, viu, gente? Por favor, a maioria das escolas de agronomia do nosso país continuam formando engenheiros agrônomos, infelizmente, tendo como referência a Revolução Verde. Isso é incrível, isso é incrível. Isso dói, tá certo? Porque nós estamos formando profissionais para trabalhar em unidade de produção, onde há um elevado uso do capital, tá certo? E mexendo com os agrotóxicos, mexendo com hormônios, com corantes e vários outros desses químicos, no sentido de quê? De se preocupar com a produção, com a produtividade e esquecendo as questões sociais e principalmente as ambientais, tá certo? Não é à toa que uma ministra da Agricultura conseguiu agora introduzir uma nova categoria dentro do setor de assistência civil, que é o boi bombeiro. Tá certo? O boi bombeiro. Quer dizer, quanto mais boi você tiver no Planalto, mais você vai evitar a queima do ecossistema e do bioma. Para frente. Tá certo? Então, há um questionamento para saber, sem generalizar, se realmente nós estamos formando engenheiros agrônomos profissionais para trabalhar com essa agricultura familiar que a gente está discutindo. Aí é todo um questionamento, nós estávamos ontem na reunião, até eu me recordei, na época que o Sarney acabou com a Embratec, nós fizemos todo aquele movimento para ir até Brasília, e chegaram lá umas 3 ou 4 ônibus que pareciam um cercadinho aí do Bolsonaro, né? Poucas pessoas. E aí você faz a seguinte reflexão: será que nós tivemos reconhecimento por parte da sociedade? Então, o que é que nós devemos ter como premissa para ter o reconhecimento da sociedade, da extensão rural por parte da sociedade? Se nós estamos querendo fazer a extensão rural sem considerando a assistência técnica, nós temos que entender que o nosso trabalho é fazer com que o agricultor conheça a realidade, a partir de quê? Da sua experiência anterior, para que ele construa um novo conhecimento com a nova informação. Isso vai proporcionar o quê? Uma reflexão coletiva. Isso ele vai questionar essa realidade no sentido de tomar decisão para mudar. Acontece que o poder atual não quer pessoas de consciência crítica. É o que está acontecendo nessa tentativa de desqualificar as universidades, desqualificar a ciência, porque nós que estamos no campo, nós que trabalhamos nessa realidade, nós sabemos o quê? Nós sabemos de que para mudar essa sociedade, para lutar com o poder que oprime, nós temos o quê? Que desenvolver a consciência crítica. Então, isso é que eu considero, pode continuar, Geraldo, isso que eu considero a extensão rural. Isso, para mim, são os fundamentos da extensão rural. Para frente, por favor. E aí, a gente faz a seguinte indagação. Qual é o futuro da extensão rural? Certo? A gente acredita na ciência, nós extensionistas. Nós acreditamos na tecnologia. E essa tecnologia, nós fazemos uma reflexão de quem é que se apropria dessa tecnologia. Nós fazemos uma reflexão do modo de produção, quem é que tem acesso à terra, trabalho e capital. Nós fazemos uma reflexão de como são essas relações sociais do trabalho. Isso tudo faz parte da extensão rural, se nós queremos trabalhar com uma agricultura familiar ou com uma agricultura familiar camponesa. Nós valorizamos, como extensionista, uma educação crítica, questionadora e contextualizada, tá certo? Essas questões têm que ficar claras para a gente pensar no futuro, tá certo? E nessa questão que a gente colocou da ciência e tecnologia, nós vamos trabalhar na perspectiva agroecológica, nós vamos considerar as relações sociais de trabalho repetindo, tá certo? Vamos considerar a etnia e a raça, vamos considerar as relações de gênero. Como é que está essa relação do opressor e do oprimido? Nós queremos quebrar ou nós concordamos que a Terra é plana?
Ou nós achamos que o boi pode ser um bombeiro? Tá certo? Para frente. E aí, gente, me reportando ao contexto, e aí os colegas que estão presentes, né, a maioria, eu falo os colegas que estão presentes, o mundo mudou, as pessoas mudaram, os hábitos e valores das pessoas também mudaram. Mas a sociedade de justiça, a sociedade de igualdade e equidade, ela não mudou, não. Então, nós começamos a fazer a seguinte reflexão. Quem são esses agricultores? Para nós, eles são sujeitos ou objetos? Nós somos donos do saber e chegar lá, nós vamos dizer para eles que o problema deles é esse e a solução é essa, e vamos nos reportar à época de Ancá e Acá, que eu vou voltar daqui a 3 meses, se não tiver feito atividade, eu suspendo a liberação do crédito, ou nós vamos tratá-los como sujeitos e discutir, fazer toda uma discussão conjuntamente com eles, tendo eles como parceiros, tendo eles como cúmplices. E nós, profissionais das agrárias, nós estamos repetindo a pergunta, nós estamos voltados para uma formação que é condizente com essa realidade, nós continuamos sendo transmissores de informações, donos do saber, instrutores conteudistas, domador, educador, ou nós vamos realmente ter uma postura de educador do campo? E educador aqui não é só o cara que é formado em pedagogia, não. Vocês todos sabem disso. É o educador que, numa relação de respeito mútuo, ela constrói novos saberes a partir do saber de cada um dos interlocutores. E a Emater, ela vai continuar, como a maioria dos casos, eu não estou generalizando, sendo a favor do poder, transformando os escritórios em ambiente de cabos eleitorais, fazendo tarefas que, às vezes, nós não temos nem condições de realizar, porque não temos recursos, mas somos obrigados a fazer. Tá certo? Ou nós vamos ser catalisadores para a construção da autonomia do agricultor e da agricultora para que eles próprios tomem decisões. Eu sei que isso é complicado, porque nós não temos assim, nós não ordenamos despesas, nós não temos, como é que eu diria, condições políticas para efetuar essa mudança. Mas nós temos condições porque nós temos uma força que é a nossa capilaridade, que nós falamos, mas não usamos. A gente fala, mas não usa. Então, eu tenho que pensar, em termos de futuro, numa institucionalização, que é a aplicação opressiva ou corrupta de sistemas de controle sociais para a permanência do poder. Tá certo? Faça uma reflexão do que nós estamos vivendo. Nós estamos sujeitos a que as pessoas nos digam o que é que nós temos que fazer e somos controlados, pé e passo, por essa decisão do poder. Como é que está a nossa reação diante de todo o contexto que nós estamos vivendo do serviço de extensão? Que nós sempre tivemos uma força, nós sempre trabalhamos com compromisso, nós sempre tivemos como referência o que é o agricultor e a agricultora, nós sempre fizemos empatia, nós sempre tivemos um espírito de solidariedade. E agora a gente, com quase ou mais de 70 anos, se deixando levar por corruptos, por opressores, com pessoas que utilizam as instituições para promoções pessoais. Nós temos que pelo menos refletir isso, e aí eu parabenizo os organizadores desse evento, porque isso aqui está sendo um espaço que nós não podemos parar por aqui. Nós temos que dar continuidade, porque é aqui que nós vamos nos fortalecer enquanto a gente tiver oxigênio para respirar, gente. Não interessa qual é a nossa idade. Interessa é que nós temos um compromisso conosco mesmo e com o agricultor. Para frente. E aí, eu gostaria, sempre eu coloco isso nas minhas falas, para denotar a nossa realidade. Eu tenho certeza que uma boa parte dos colegas que estão aí sabe o que é que significa, o que é que isso representa para nós em termos de mudanças abruptas, tá certo? Que eu não vou dizer de um por um, não, que vocês todos já sabem disso e vocês estão vendo. Mas o que me interessa saber é o seguinte, tem uma pessoa aqui, certo? É o seguinte, com relação às fontes de informações.
é o presencial, ou o virtual, ou as duas coisas. E tem um detalhe, como o colega falou, essas tecnologias de informação e de comunicação, elas não vão ser fim jamais, gente. Elas vão ser meio. E outro detalhe, nós nas universidades agora, e os colegas de professor aí de universidade, nós estamos vivendo um momento difícil, porque nos obrigaram, principalmente aqui no Ceará, que tem um interventor, reitor que é um interventor, e eu digo sindicato porque ele foi meu aluno, obrigando a gente a dar aula pelo remoto, obrigando a gente a ir no virtual. Sabe o que é que está acontecendo? O aluno está com um celular, às vezes que nem é smart, né? Que não é esse nome aí dos anglo-saxônicos, e ele não tem sinal. Outro detalhe, as pessoas que estão no interior de outros estados, que têm dificuldade, e o momento que nós estamos vivendo com relação ao emocional, à saúde de cada um da gente, então estão nos obrigando a utilizar uma tecnologia que nós não estamos formados nem preparados para tal. Vocês terem uma ideia, o aluno chega na sala, do jeito que vocês estão aí, fecha o microfone e fecha a câmera e vai embora, pô. Ou então ele vai lá para o trabalho e fica acessando do trabalho. E lá do trabalho, quando chega um chefe ou um colega, ele fecha o microfone e fecha a câmera. Cadê a integração? Tá certo? Então, essas questões elas têm que ser todas consideradas. Tá ok? Para frente. Por favor. Bem, aí vamos fazer a seguinte pergunta, que eu fiz no início. Que institucionalização nós queremos, tendo como referência o nosso futuro? Todas essas questões que foram levantadas, elas não são velhas, elas não são novas para nós, não. Na maioria dos colegas que estão aqui já ouviram esses filmes, porque a nossa geração, como eu coloquei no início, ela passou... Gente, nós somos do tempo que perguntava à garota se ela queria namorar com a gente. Nós somos do tempo que a gente fazia carta para a namorada. Olha como é que é hoje. Nós somos do tempo que, quando a gente chegava no banco e ia trocar um cheque, o colega bancário abria uma gaveta, tirava uma ficha e fazia a contabilidade na mão e dava um papel da gente para ir pegar o dinheiro. Hoje, como é que as coisas são no caixa eletrônico? Mas nós não refletimos que um caixa eletrônico desse tomou o lugar de 15 trabalhadores. Essa reflexão nós não fazemos. Então, qual é o nosso futuro? O que é que nós queremos? Nós queremos nos manter como? Fortalecendo o poder que está aí? Como estão soltando dinheiro já para a tal extensão rural virtual? O que é que está por trás disso? Porque se você faz extensão rural, como nós aprendemos a fazer com referencial de educação, nós estamos catalisando os agricultores para desenvolver uma consciência crítica e refletir com relação à vida dele. Porque ele vai sair daquela que eles querem que a gente se mantenha. Eu nasci pobre, vou morrer pobre, quanto mais eu sofrer, eu vou ir no céu, porque eles não querem que o agricultor diga, não, eu sou pobre porque alguém tomou a minha parte e eu vou atrás dela. Esse é o nosso papel. Nós não queremos trabalhar como temos como referência uma sociedade justa. Nós queremos que o agricultor realmente tenha melhores condições de vida. Como é que ele vai sobreviver numa situação dessa? Como é que ele vai se organizar quando 20 vezes ou 30 vezes o dinheiro que vai para o negócio com relação à agricultura familiar? Como é que o agricultor familiar, nós temos que refletir isso, rapaz. Acabaram com as políticas voltadas para a agricultura familiar, destruíram o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quais são as políticas que estão voltadas para o campo? Tá certo? Como é que você está vendo que é um projeto? Porque eu tenho um detalhe, a gente não pode olhar as coisas com uma como é que eu diria? Com uma consciência ingênua. Você tem que ver o seguinte, que a proposta do governo atual para o campo e principalmente para os principais biomas que nós temos,
o Pantanal, a Amazônia, como é que eu digo? A mata... rapaz, esqueci agora o nome, que está com barulho ali fora. É o quê? É industrializar a Amazônia, que é a mesma referência, a Caatinga, obrigado. É a mesma referência da ditadura, com a colonização, tá certo? Com aquelas estradas, ou seja, vamos derrubar a mata, porque eles que estão no primeiro mundo já derrubaram. Olha só onde é que nós chegamos, rapaz. Olha só como nós chegamos. Vocês viram agora, nessa semana, tiraram os trabalhadores que estavam, os brigadistas, porque não tinha dinheiro, de uma hora para outra apareceu o dinheiro, aí volta. Onde é que está o planejamento? Quer dizer, essas coisas, tudo remete para o campo, tudo faz sentido a gente refletir sobre isso. A gente não pode ficar de braço cruzado. Como é que eu vou pensar numa extensão rural, no futuro da extensão rural, se eu não considero, se eu não reflito sobre o contexto que eu estou vivendo? Se estão acabando com os biomas nacionais, se estão destruindo a chuva, destruindo a biodiversidade, destruindo os alimentos. Eu passei agora 2 anos na Amazônia e vi tudo isso. A biodiversidade da Amazônia dá o quê? Dá alimentação e dá o medicamento. Os caras estão destruindo e nós estamos deixando vendo a banda passar. Para frente. Eu faço a seguinte reflexão. Aliás, antes de fazer essa reflexão, eu quero deixar uma mensagem para a gente. A gente tem que saber o que é política e o que é política partidária. Política, para nós, de extensão rural, e não é só para nós, a política, o fundamento da política, a teoria, a categoria conceitual política, resumindo, é aquilo que você exerce a sua cidadania, aquilo que você reconhece os seus deveres e os seus direitos. Não é a política partidária. Ou seja, sempre nos ensinaram, vocês lembram, que a gente tem que ser apolítico? Vocês lembram disso. Por quê? Porque o apolítico é um cara que tem uma consciência ingênua, uma consciência mágica. É um cara alienado. E a extensão rural não vai nessa direção. Então, agora, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos exercer o nosso papel como extensionista rural, não é só no campo, não, é na sociedade. Nós temos que enfrentar essa realidade. Nós temos nas mãos um hábito forte, que é o contato com as pessoas que são excluídas dessa realidade. Tá certo? Então, a minha mensagem é essa. Ser político não é ser político partidário. Ser político é defender os seus interesses e considerar os seus deveres. Aí, gente, para que a gente faça uma reflexão, desde o pré-serviço, quem trabalhou mais com extensão rural pode fazer essa indagação. O que é que seria da agricultura familiar se não houvesse a extensão rural? Então, aí, gente, aí está retratado o nosso papel de cidadão. Nós não podemos, aí eu volto a parabenizar o pessoal que está organizando esse evento. É como se a gente tivesse, como é que eu diria, hibernando, porra. Nós temos que sair dessa hibernação. Nós temos que nos expor e lutar pelaquilo que a gente acredita. Nós tivemos um discurso social, um discurso educativo, um discurso que vai na dimensão do ambiente. E agora nós vamos ficar com medo de que eles não podem mais fazer nada com a gente, não, rapaz. O que é que eles podem fazer? Prender? Nós não passamos pela ditadura, todos nós que estamos aqui, nós não podemos ficar calados, rapaz, de hipótese alguma. Como é que você vê um ministro da Agricultura dizer que o boi é um bombeiro e a gente ficar calado? O cara destruindo o Pantanal, destruindo a Caatinga, destruindo o Cerrado, destruindo a Amazônia, que é a nossa casa, que é nosso ambiente de trabalho, porra, e a gente ficar de braço cruzado. Parabéns pela Academia Pernambucana de Ciências Agrárias. Muito obrigado para vocês e desculpe aí a minha emoção, porque é o seguinte, eu não consigo ficar de braço cruzado vendo a destruição da nossa casa, que é o campo. Obrigado a todos e desculpe aí, tá? Tchau, tchau. Gilberto Ramos,
é extensionista já há 45 anos, uma pessoa que vem dando grandes contribuições, é engenheiro agrônomo, aqui tem mestrado pela universidade, e Gilberto Ramos já foi diretor de extensão rural do IPA, então está conosco desde 2006, quando a extensão rural começou a pesquisa na instituição do Instituto Agronômico de Pernambuco. Então, Gilberto Ramos, você tem a palavra por 5 minutos. Rapaz, 5 minutos é cruel, mas eu vou estar... Primeiro, eu queria agradecer à Academia Pernambucana de Ciências Agronômicas pelo convite, à Academia Pernambucana da Extensão Rural. E também parabenizar os professores Vivian e Ribamar pela excelente palestra que mexe com todos nós. E o colega Idel, também muito importante essa palestra que ele deu, sem a tecnologia da informação, sem esquecer que a relação humana é a mais importante. Bom, mas aí, pensar no futuro da extensão rural, a gente tem que falar sobre duas coisas, dois assuntos importantes e atuais. Primeiro é a nova lei das estatais. E o segundo é a avaliação dos impactos e resultados da extensão rural. Passa o próximo, Geraldo, por favor. Essa lei das estatais, a gente cuida somente das empresas públicas que tiveram receita operacional bruta no ano anterior acima de 90 milhões. Então, todas essas instituições que tiveram essa receita, elas têm que se enquadrar, né, nessa nova lei estatal, adequando os seus estatutos a essa nova lei. E nessa equação ela tem várias novidades, como, por exemplo, a constituição e responsabilidade do Conselho de Administração. Define também as normas para a nomeação dos dirigentes das empresas públicas de extensão rural. Nela também tem, antes dessa estatal, nós fazíamos o plano anual de trabalho. Hoje, essa lei diz que nós temos que fazer o plano de negócio. Plano de negócio que é nada mais, nada menos do que vender bens e serviços. A outra é o plano de estratégia a longo prazo, pelo menos há 5 anos. O que é que não faz daqui a 5 anos dentro da extensão rural, nessas entidades públicas? E nela também o Código de Conduta, que é justamente para tratar das questões internas sobre o pessoal. Geraldo, pode passar. Geraldo? A próxima, Geraldo. Bom, dentro desse outro ponto, como é que nós vamos pensar no futuro da extensão rural se nós não fazíamos a avaliação das ações de ATE? A gente não sabia se os resultados causavam impacto positivo ou negativo da nossa ação. A gente sabe que a cada ação tem umas consequências. Essas sequências são causas e efeitos. Eles produzem causas e efeitos. E a gente tem como mensurar, identificar essas causas e esses efeitos. Geraldo, passa, por favor. E aí, somente através dessa avaliação de impacto de resultado é que nós temos condições de
de realmente mostrar para a sociedade quais são os benefícios que a nossa ação traz para o agricultor, traz para a sociedade e traz para os governantes. Ela é nada mais, nada menos que uma ferramenta de gestão. Aqui no IPA nós estamos implantando, já implantamos há uns 3 anos passados, graças à iniciativa e à perspicácia do nosso colega Idelberto Rodrigues, que foi quem implantou no IPA essa nova metodologia. E o IPA foi uma das primeiras no Estado a implantar essa metodologia de avaliação de impacto e resultados. Só para os senhores terem uma ideia, havia aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de Pernambuco um programa que os 2 secretários que se sucederam diziam que era o maior programa do mundo. Era o melhor programa para a agricultura familiar. E aí nós fizemos uma avaliação de impacto. E o resultado foi que o impacto foi negativo. Então, valeria a pena continuar insistindo, investindo naquele programa, se ele causava impacto negativo, não traz nenhum benefício, nem social, nem econômico para o agricultor. Então, essa ferramenta de trabalho, ela dá oportunidade para que o gestor, como disse a professora Ana Beatriz da Fundação IU, ele possa corrigir rumos, ele possa decidir se deverá continuar com aquela ação, ou se ela pode melhorar, ou se pode desprezar. Então, existe realmente essa importância para que a gente identifique e mostre para a sociedade. Não adianta para dizer para a sociedade que a extensão rural atende X produtores. Hoje, até o conceito de produtor é diferente do que a gente aprendeu. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. E esses 2 assuntos, eles estão permeando as 3 palestras que nós ouvimos dos professores. A gente pode fazer isso, o grupo familiar pode. O agronegócio não precisa de extensão rural, mas a agricultura família precisa de assistência técnica e extensão rural. E somente nós da extensão rural, pública e privada, ou não governamental, temos que fazê-la. Então, é importante que a gente tenha essa reflexão. Se a gente fizer essa avaliação de resultado das ações que a extensão rural produz para o agricultor familiar, para a sociedade e para os governantes, não vejo um futuro, porque não adianta a gente estar só dizendo que nós somos importantes. Quem tem que dizer que nós somos importantes é o resultado de nossa ação. Então, a avaliação de impacto e de resultado é fundamental para que a gente possa realmente mostrar a nossa importância e a nossa ação que traga o benefício para o agricultor. Então, eu deixo aqui essa reflexão, porque, como eu disse, toda reação tem consequências. E a extensão rural, na ação, ela causa consequências, causa efeitos e causas. Então, é preciso que tenha essa ideia. E aqui, Geraldo, acho que dos 5 minutos eu falei o que eu tenho que falar, muito rapidamente, e agradeço a oportunidade que foi dada para a Academia Pernambucana da Extensão Rural. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto, por suas palavras. Seguindo ainda mais um último depoimento, antes de a gente passar para as questões que estão sendo colocadas aqui no chat, dizer que nós vamos agora ouvir o Cleis, que é representante da FASE, e ele vai também nos contemplar com algumas palavras por esse período de 5 minutos.
Porque a minha apresentação tá até longa, mas assim, eu vou... Porque me pediram para falar sobre TI, né, também, e eu sou um extensionista, não gosto muito, né, não sou um usuário muito, né, forte aí da TI, mas assim, eu queria primeiro, sou usuário, mas não entendo muito, foi o que eu quis dizer. Mas assim, primeiro eu queria agradecer essa participação da FASER e parabenizar a Academia Pernambucana, né, de Ciências Agronômicas, porque eu tenho 13 anos só de extensão rural, aqui na Emater do Distrito Federal, e deve ter uns 6 a 7 anos que a gente vem trabalhando junto, militando aí junto da FASER, né, da federação, desde que assumi a presidência da Associação dos nossos empregados aqui há 7 anos atrás, eu acho. E aí eu comecei a participar da FASER, desse fórum muito importante, mas eu vou ser franco com vocês, eu não sei, eu parabenizo mesmo a Academia Pernambucana, aos 3 professores que palestraram aqui agora, a professora Vivian, Idel, e agora o professor Ribamar, pela rica discussão, né, sobre o futuro da TER e da TER pública, tem que deixar claro aqui. Eu, assim, não tenho visto uma discussão tão rica há alguns anos, viu, professor Geraldo? Eu parabenizo aí a academia de vocês e acho que nós não podemos parar por aqui, porque se a gente não fala e não mostra, né, que nós estamos aqui, a gente não, né, a gente não tem voz, a gente não continua cada vez menos sendo recebidos, né, pelos governos, pelo governo federal, e cada vez a gente consegue colocar as nossas posições, né, os nossos argumentos, nossas sugestões, né? E se a gente não avisa, nós estamos aqui, nós estamos discutindo, queremos discutir junto com vocês. Nós aqui, como FASER, a gente tem participado, tentado, pelo menos, né, ações, tentamos ser ouvidos aqui né, na nova esplanada dos ministérios, né? Eu estou aqui em Brasília, isso facilita um pouco as coisas, então a gente, né, sempre esteve junto aí com a frente parlamentar da extensão rural da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, né? Que o deputado Zé Silva é o presidente. Então a gente sempre tem estado participando, né, junto das ações e apoiando as ações da frente parlamentar. Ontem nós estávamos discutindo um pouco a prévia dessa reunião de hoje, dessa videoconferência de hoje, e eu falei que nós temos que discutir muitas coisas ainda, né? E uma delas é o reconhecimento, né? A gente vai se fortalecer se a gente tiver o reconhecimento. O professor agora, falou agora o Gilberto, né? Ele falou um pouco sobre reconhecimento da sociedade, né? E eu acho que é isso que nós temos, assim, também que começar a discutir para o reconhecimento da TER, né, o nosso papel dentro desse país hoje, dentro da segurança das famílias, né, dos agricultores familiares. Acho que passa muito pelo reconhecimento também da sociedade como um todo do papel do extensionista rural. Mas me pediram para falar um pouco sobre TI, né? A gente enxerga a TI como uma ferramenta para chegar ao produtor rural. O professor Idel, muito feliz na sua apresentação, né? Nós temos que usar essa ferramenta de
essas tecnologias de informação para fazer pontes, né? Para fazer os elos e das pessoas que estejam mais distantes ou para facilitar a vida das pessoas, né? E hoje nós temos, aqui em Brasília, uma condição um pouco diferente das condições, né, do resto do país, que é grandioso, e nosso estado é um quadradinho, né? Mas mesmo assim nós temos aqui quase uns 8 mil agricultores familiares e nas suas diversidades, né? O professor Ribamar também muito feliz na sua apresentação. Qual é o público, né, que nós queremos trabalhar, que a Ter Pública quer trabalhar ou vai trabalhar, para qual futuro, qual público futuro que nós iremos trabalhar. Nós temos aqui no Distrito Federal todos esses públicos, né, dos agricultores familiares, médios e os produtores de grãos, né, também. E a Ter está aqui prioritariamente atendendo a esses agricultores que mais necessitam de nós, né? E eu acho que a TI ela vem ajudar bastante, né? A gente não pode deixar de usá-la porque ela está aqui presente hoje nas nossas vidas, né? Nós estamos fazendo aqui essa videoconferência. Eu não conhecia esses 3 palestrantes, não conhecia o professor Geraldo, uma oportunidade única da gente estar se conhecendo e a partir daqui promovendo outras ações, né, em conjunto. Eu vou colocar aqui viu, professor Geraldo, eu tenho 10 slides aqui, eu vou focar em 2 slides basicamente, viu professor? Nós estamos aqui pensando na simplificação dos serviços, reduzir custos. Hoje foi dito também pelo professor Idel que as empresas públicas hoje têm problemas seríssimos de custeio, né? E chega no final do ano, até aqui em Brasília também, chega em outubro. Esse ano não tivemos problemas, em outros anos tivemos. Chega outubro, cadê o dinheiro para gasolina, né? E a gente, então, estou dizendo aqui só o combustível, né? Então, essas ferramentas vêm ajudar muito nessa redução desses custos com deslocamento. Às vezes é uma coisa simples que o produtor precisa da gente e a gente resolve num estalar de dedos, né? Nós temos que otimizar o uso da força de trabalho e cada dia que passa, as instituições públicas estão reduzindo o seu número, o seu quadro de empregados públicos, né? E ajuda a reduzir os custos com infraestrutura e o tempo da entrega do serviço. Próximo aí, professor. Antes dessa pandemia, a gente estava... Eu estou dando um exemplo aqui do DF, viu, gente? Peço desculpas aí. Antes da pandemia, estávamos desenvolvendo aqui o pessoal de TI. Nós temos 3 desenvolvedores aqui, 3 técnicos formados em ciência de computação e mais uma equipe de técnicos, né, de apoio na gerência de TI. E eles estavam desenvolvendo o que a gente chama de DF Rural, que é um aplicativo de serviços, né? E ele foi ao ar aí esses dias, no mês passado, principalmente nós temos vários módulos aqui, o módulo do cartão do produtor digital, né? Nós temos, o produtor pode acompanhar os preços da Ceasa, né? A gente divulga os nossos eventos, através do módulo eventos, notícias, né? E nós temos a caderneta de campo, que para aqueles que não faziam uso da caderneta de campo, né? E que agora com a IN número 2 do Ministério da Saúde e da Anvisa, né? A gente passou, os produtores passarão a ter que usar essa caderneta de campo por conta da rastreabilidade dos produtos.
Então, nós também inserimos dentro desse aplicativo essa caderneta de campo, né? E com esse mês, só um mês de uso aí, nós temos 168 pessoas utilizando, né? Treinando, fazendo um treinamento técnico presente junto com ele nas propriedades, né? A gente fala, ó, a gente tem a ferramenta, mas nunca, o professor Idel também falou isso, o extensionista nunca vai deixar de ter que ir à propriedade rural, nunca vai deixar a propriedade rural, muito pelo contrário, nós temos muitas questões que terão sempre que ter a presença do extensionista rural na propriedade, né? Então, esse aplicativo, com a pandemia, a gente já teve que até acelerar, né? E tem aí o cartão do produtor, esse exemplo, o preço da Ceasa, né? Os produtores estão usando muito mais o aplicativo para ver o preço da Ceasa, né? Que é muito importante, porque passa lá, aqui chama os pirangueiros, né? O atravessador, muitos não têm o transporte para trazer até a cidade, então passa lá o pirangueiro e compra por um preço, mas ele na hora vê o preço no celular, não, mas o preço não é esse, né? E tem condições de negociar melhor os preços até com esse pirangueiro aí, o cara que leva a sua produção para ser comercializada. O próximo aí, professor. E na caderneta de campo nós temos aí todos os módulos que são exigidos, né? O do plantio, a aplicação, as ocorrências que ocorrem durante a produção, colheita, né? E se ele quiser, sai até já a etiqueta do produto para aqueles que têm, né, que já comercializam nos supermercados e varejões da cidade, né? O pessoal da produção orgânica está muito, que já está adaptado a essas necessidades, né? O pessoal que está começando a usar esse aplicativo agora de início, né? O próximo aí, o professor. E um outro que nós fizemos aqui na pandemia, porque os produtores ficaram sem comercializar nas feiras, né? Sem poder levar a sua produção e a produção nas suas propriedades, né? Que a grande maioria dos agricultores familiares comercializam nas feiras, né? Nos bairros e cidades próximas. Aqui nós não temos cidades, mas temos administrações, né? Então, eles comercializam nas feiras das administrações e ficaram aí 5, 6 meses sem poder comercializar seus produtos. Então, nós, de alguma forma, aqui em Emater, nós criamos aí, na verdade, não é um aplicativo, é um site, né? Tá aí o endereço, vocês podem entrar aí depois. Esse site, na verdade, né? Tem aqui, na verdade, são as páginas amarelas, nossas antigas páginas amarelas. E com ele, o lojista, o consumidor, né, o dono de restaurante, nós começamos a divulgar isso com mais intensidade junto à Associação dos Bares e Restaurantes aqui da cidade também, né? Então, hoje, eu coloco aqui, o produtor se cadastra, né? E coloca lá os seus produtos. Eu quero, tanto nesse aplicativo aqui, nesse site, quanto no aplicativo DF Rural, todos os nossos produtores que estão no cadastro da Emater, né? Eles automaticamente colocando o CPF, coloca o CPF dele e a data de nascimento, ele recebe um link, e nesse link ele coloca lá, faz o login e a senha dele, então está cadastrado. Se ele não tiver no cadastro da Emater DF, ele não tem acesso a esses aplicativos. Então, ele se cadastra, ele coloca os dados dele lá dentro, a propriedade, telefone, se ele tiver e-mail, se ele tiver fotografia, se ele tiver o link do site dele, ele coloca, né?
de modo que a pessoa que está na cidade, o comprador, ele coloca, eu quero tomate. A pessoa coloca tomate aqui, né, e vem toda a relação dos produtores de tomate. E ali tem um telefone dos produtores de tomate e eles conseguem fazer esse link da comercialização. Tem sido muito interessante, um aprendizado grande, os produtores têm gostado bastante. Tem produtor que liga para a gente e fala, nossa, estou muito feliz porque eu não tenho mais nada, eu já vendi tudo, né? Então, eu acho que nós temos vários tipos de público, vários tipos de produtores, para cada um nós temos que colaborar, nós temos que ajudar de alguma forma, a extensão é isso, é ajudar o produtor naquilo que for necessário para ele ter uma qualidade de vida muito boa no campo, que é o que nós estamos, que é a nossa missão, que é o nosso papel, né? E o próximo aí, professor, não sei se tem mais algum desse... Tem, né? Aqui está uma relação, eu coloquei né, ontem coloquei produtores de tomate, apareceram esses aqui, né? Sai, aí você escolhe um, tem o dado dele aqui, a chácara dele, os telefones dele, o e-mail dele e os produtos que ele tem, morango, mel, alho, morango congelado, né? Então, esse é o serviço, esse serviço que a TI está ofertando a mais para os nossos produtores rurais. Tem outros aplicativos sendo desenvolvidos, viu, professor Geraldo? Mas eu gostaria que o senhor parasse por aqui. Já acho que é o suficiente. Acho que eu já falei bastante, né? Mas eu vejo a TI como ferramenta para a gente continuar na luta aí pela extensão rural, pelos nossos agricultores. E quero deixar aqui um outro caminho assim para a gente discutir um pouco, que eu acho também que nosso reconhecimento passa muito, a gente fala muito aqui, né, quando as pessoas falam muito em Brasília, né, em governo federal, em Brasília, governo federal, mas se esquecem que o reconhecimento passa também pelos estados, né? O reconhecimento das instituições de ATER hoje começa nos próprios estados, né? Então, assim, acho que também devemos trabalhar bastante isso dentro das assembleias legislativas, junto aos nossos deputados, porque eles também são a voz, né, junto ao governo federal e junto à população. É isso, gente. É isso, professor Geraldo. Eu agradeço aí a oportunidade e parabenizo mais uma vez a Academia Pernambucana. Eu acho que a gente não deve parar por aqui. Tem muita coisa para ser construída e discutida. Muito bem, Cleiton. Muito obrigado. Eu cometi um pequeno erro, eu queria só corrigir agora, Cleiton, em seu favor. Cleiton Nedas Duval, engenheiro agrônomo, formado em Viçosa, mestre em fitopatologia pela UNB, extensionista rural da Emater-DF desde 2007. Não é? E também gerente da Gerência de Agropecuária, SEAGRE, né, e também coordenador do programa de fruticultura aí na Emater-DF. Muito bem, Cleiton, muito obrigado pelas suas palavras.